Todos com a paz do Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Muito obrigado. Glória a Deus. Meu sentimento nessa manhã é de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Alegre, Deus é bom, a sua benignidade é para sempre. Quero mais uma vez agradecer o meu irmão, amigo, pastor Marcos, pastor dessa igreja, sua esposa, agradecer pelo convite. Quando eu digo que é muita bondade ele me convidar para um trabalho desse, não faço com nenhuma modéstia, falsa modéstia. Sou grato a Deus pela oportunidade e oro para que Deus continue abençoando o seu servo, o seu ministério. Agradeço por essa igreja, essa congregação. Eu me sinto muito bem quando prego aqui em Vitória da Conquista, porque Conquista é minha casa. Aqui eu fui gerado ministerialmente, aqui eu nasci ministerialmente. Por muitos anos eu preguei em todas essas congregações, desde a minha adolescência. Então dou graças a Deus quando retorno a essa cidade. Já há mais de 20 anos que eu saí de Vitória da Conquista, depois voltei, fiquei mais um ano e meio, no ano de 2012, e desde 2013 estamos fora novamente. Queridos irmãos, Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. Eu cheguei em casa ontem, já tarde, e fiquei lendo a Bíblia e orando, e pedindo a Deus uma palavra para a nossa meditação. E o Espírito Santo, já agora pela manhã, confirmou um texto no meu coração, já foi cantado aqui, mas eu quero meditar convosco, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9. Eu estou um pouco prejudicado na voz, por causa do tempo frio. Eu saí de casa, muito calor. Cheguei aqui, encontrei um tempo muito frio. E, se Deus permitir, vou pregar agora de manhã e ainda vou pregar hoje à noite, ali na Estiva, festa também do departamento de irmãs. Ore por mim, para Deus me dar graça aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para nós iniciarmos a nossa fala, vamos ler o verso de número 7, segundo Samuel, capítulo de número 9, verso de número 7. Quem encontrou pode dizer amém. Glória a Jesus. Eu tenho um modesto canal também no YouTube, tá? Se vocês quiserem depois me ajudar lá, se inscrevendo e também acessando alguma mensagem. São mensagens simples, a maioria que a gente ministra ali na igreja em Condeúba. Mas se vocês quiserem, pastor Joenilson Pires ou só Joenilson Pires, vocês já vão encontrar. Segundo Samuel capítulo 9, verso de número 7, diz assim a palavra de Deus. Disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero falar um pouco nessa manhã, usando essa figura, a figura de Mefibosete, para falar um pouco sobre graça, restituição e honra. Graça
graça, restituição e honra. Quando nós lemos esse texto do capítulo 9, nós encontramos um personagem que, quando ele é citado em nosso meio, no primeiro momento, quem conhece a sua biografia, projeta na sua mente uma pessoa triste, uma pessoa sofrida, uma pessoa desalentada, porque foi assim que se tornou Mefibosete ao longo de muitos anos. Mas não foi assim que começou a sua história. Então isso é muito importante para a gente entender. Mefibosete, apesar de ter um histórico de um tempo de enfermidade, Mefibosete era príncipe. Mefibosete nasceu em um palácio. Mefibosete nasceu em berço de ouro. Ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Mefibosete tinha obra. Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, nós aprendemos também que originalmente o seu nome não é Mefibosete. O que acontece é que a sua história, parte da sua vida é tão triste, que o Esquibra, quando ele foi relatar a história de Mefibosete, ele o denomina desse nome, porque já foi dito aqui, Mefibosete significa nascido para a destruição. Tem outra definição que diz: Mefibosete significa semeador de vergonha. E um pai que tem um filho príncipe nunca daria um nome a um filho cujo significado é semeador de vergonha ou nascido para a destruição. Quando a gente lê a palavra de Deus no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 8, verso 34, lá está o verdadeiro nome desse rapaz. A Bíblia diz que quando ele nasceu, Jonatas, o seu pai, o denominou de Meribe-Baal. Esse era o verdadeiro nome desse moço, Meribe-Baal. Porque Meribe-Baal significa aquele que protesta contra Baal, aquele que prega contra Baal. E por que o seu nome foi mudado de aquele que protesta contra Baal, aquele que prega contra a idolatria, para semeador de vergonha? Tudo começa quando Mefibosete tinha 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade, ele viveu muito bem. Teve tudo que um príncipe pode ter como criança. Mas em um período de mortes, perseguições, a Bíblia diz que a sua ama, uma espécie de babá, tentou salvar Meribe-Baal da morte, procurando esconder-se com ele, fugindo para que ele também não fosse assassinado. E nessa fuga ela tropeçou, caiu, e ele caiu do seu colo e quebrou ambas as pernas. Como a ciência daquela ocasião era muito diferente da atual, essa quebradura, ela gerou em Mefibosete, gerou um problema permanente. A Bíblia diz que ele ficou aleijado de ambos os pés. E aí ele foi finalmente levado para a casa de um cidadão que morava em Lodebar, chamado Maqui. E ele passou parte da sua vida morando de favor
na casa de Marqui. Quando nós pegamos Mefibosete, nascido para a destruição, ou semeador de vergonha, que agora tem como endereço Lodebar, terra sem pastor, é o significado. Terra árida é o significado. Terra de esquecimento. São 3 definições que definem Lodebar. Então, nascido para a destruição, morando em uma terra sem pastor. Nascido para a vergonha, ou semeador de vergonha, morando em uma terra de esquecimento. Se você olhar para a definição do seu nome, para a definição do lugar que ele foi morar, e as consequências que levaram Mefibosete para Lodebar, e tentar imaginar a sua infância, sua adolescência, sua mocidade, e agora aqui no capítulo 9 já é um homem adulto, uma vida inteira em uma terra árida, em um lugar de esquecimento, tendo que absorver ao longo de todos esses anos traumas adquiridos na sua infância, pela perda da família, pelo aleijão permanente, pelo fato de viver de favor em uma terra de esquecimento. Então, todos os estudiosos são categóricos a afirmar que Mefibosete era um homem profundamente traumatizado. E quando nós dizemos que Mefibosete era um homem profundamente triste, amargurado, traumatizado, não dizemos apenas por considerar o seu estado, não é uma sugestão, é bíblico. O estado deprimente, de autoestima negativo de Mefibosete era tão grande que ele chegou ao ponto de se autodenominar um cão morto. Não foi Maqui que o denominou, foi ele quem disse: eu sou como um cão morto. Se um homem, no estado de tristeza, de amargura, se autodenomina como um cão morto, eu pergunto para os irmãos, como estava a autoestima deste homem? Para que serve um cão morto? Se nós analisarmos esse contexto, fica também entendido, e é bom que se perceba que na mente, isso aqui é muito importante, na mente de Mefibosete, Lodebar era o seu estado atual, permanente e para sempre. Lodebar o seu estado atual, permanente e para sempre. Ele já tinha aceitado o fato de estar e agora ser de Lodebar, de morar em Lodebar. Aceitado a questão de que ele teria que passar o resto da sua vida em Lodebar. Não acredito que passava na mente de Mefibosete de que um dia ele pudesse sair de Lodebar. Seu pai morreu, seu avô morreu, sua família inteira morreu. O rei de Israel agora é Davi. Ele via Davi como um inimigo do seu avô Saul, tanto é que quando Davi manda buscá-lo, existem alguns comentaristas bíblicos que dizem que Mefibosete não sentiu alegria na ordem de Davi, quando manda buscá-lo, porque ele achava que Davi mandou buscá-lo para matar, ou para prender, pelo fato dele ser descendente de Saul. Então, um homem profundamente triste, trauma físico, trauma familiar, trauma social,
trauma emocional, profundamente amargurado. Mas aí, a Bíblia diz que Davi assumiu o reinado de Israel. E ele começou a organizar as coisas. E quando ele já tinha organizado muitas coisas e colocado muitas coisas no seu devido lugar, Davi se recordou de um diálogo no tempo da sua mocidade que ele teve com Jonatas, o pai de Mefibosete. Eles ainda eram jovens e eram muito amigos. O amor de Jonatas e Davi é um amor, assim, muito significativo. E eles fizeram um pacto na mocidade, de que aquele que sobrevivesse mais, cuidaria dos filhos e dos descendentes do outro. Em um momento de pensamentos, Davi começa a se lembrar do seu passado, da sua mocidade, e ele se lembrou de Jonatas, e ele se lembrou do pacto que ele fez com Jonatas. E aqui eu quero deixar uma mensagem para o seu coração. Preste atenção. O rei tem memória boa. Tem gente entendendo. O rei tem memória boa. Talvez muitas pessoas te esqueçam. Talvez de propósito outras te abandonem. Mas o rei conhece você, gosta de você e tem boa memória. Aleluia. Agora mesmo ele está olhando para você. Agora mesmo ele se lembra das tuas causas, demandas e necessidades. A palavra de Deus para você nesta manhã é: levante a sua cabeça e de caba xeriandalaias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: saia do quarto escuro, ireme canta lá macheias, porque o rei tem memória boa. O rei se lembrou da proposta, do acordo firmado com Jonatas, e ele começou a indagar os seus servos, dizendo assim: restou alguém da casa de Jonatas para que eu possa usar para com ele de beneficência? Aí a Bíblia diz que trabalhava para Davi um servo chamado Ziba. O nome do servo era Ziba. Ziba também tinha sido servo de Saul. E Ziba conheceu e conhecia muito bem a história da família de Saul. E apesar de Mefibosete já estar há muitos anos em Lodebar, e de certa forma lá escondido em Lodebar, Ziba nunca deixou de ter notícias de Mefibosete. Quando Davi disse: tem alguém da casa de Jonatas, sobrou alguém, escapou alguém, sobreviveu alguém, Ziba disse: tem um. Restou um. O nome dele é Mefibosete. Ele mora de favor na casa de Maqui, em Lodebar, e é aleijado de ambos os pés.
Disse então o rei para Ziba: eu quero que vocês vão a Lodebar e tragam para Jerusalém Mefibosete. Quando eu vejo esse momento, eu começo a conjecturar uma cena. Projete na sua mente. O rei prepara uma carruagem, ordena uma caravana de alguns servos para descerem, vamos usar a expressão, descerem de Jerusalém para Lodebar, para resgatar de Lodebar Mefibosete, para trazê-lo a Jerusalém. E aqui eu quero deixar algo registrado. Não trazê-lo para uma excursão. Não trazê-lo para uma visita. Não trazê-lo para uma festa que nesta altura da situação já seria lucro. Mas trazer para ficar. Trazer para morar. Sair de Lodebar para morar em Jerusalém. Opa! Mudança significativa. Não sei se você entendeu onde eu quero chegar, mas você vai entender. Agora imagine do outro lado a figura de Mefibosete. Mefibosete, preste atenção, ele não está sabendo de nada. Mefibosete está curtindo sua amargura, seus traumas, seus sofrimentos, cravado na sua mente uma certeza de que ele ficaria permanentemente em Lodebar e que Lodebar seria o seu sepulcro. É aquele tipo de gente que diz: eu nasci para sofrer, essa é a minha sina. Lodebar será o meu sepulcro. Interessante. Porque enquanto Mefibosete está sofrendo seus traumas, ele ainda não sabe, preste atenção, ele ainda não sabe. Mas lá em Jerusalém tem um rei. E esse rei tem muito poder. Mefibosete ainda não sabe, mas o rei já sabe o nome dele. Mefibosete ainda não sabe, mas o rei já sabe aonde ele mora, já tem o endereço dele. Mefibosete ainda não sabe, mas o rei já tem um plano de vitória para ele. O que é que o Espírito Santo remete em minha mente esse momento? O cuidado de Deus, o tratar de Deus e o agir de Deus ao nosso favor, mesmo em tempos que não hajam necessariamente revelação, profecia do que Deus está fazendo ao nosso favor. Alama xereandalaias. Preste atenção. O silêncio de Deus não significa que Ele não se importe contigo. Deus está calado. Por esses dias você tem clamado e Ele não tem falado nada. Mas eu estou aqui nesta manhã como arauto do Senhor para te dizer que os céus conhecem o seu nome, que há diálogo em Jerusalém ao teu respeito. O rei sabe onde você mora
E tem um plano de vitória sendo preparado para você. Se prepare, porque daqui a pouco tem uma visita. Vai chegar uma caravana e ela é de vitória. E ela é de vitória. Se você crê, glorifique, levantando uma das suas mãos ao Rei de Jerusalém. E calamachei andalaias. E que de bichari andalamagas. Oh, e de calamas. E de me calamacheri andalama. E calamacheri andalamagas. Preste atenção, igreja. Haverá curas. Médico vai pedir para repetir os exames e mesmo assim as enfermidades não serão encontradas mais. Haverá assinaturas novas. Eu vejo Deus preparando papeladas e mãos santas assinando projetos novos. Tem projeto novo chegando à tua mesa. Receba de Deus a bênção. E de calamacheri andalai. Primeiro, estamos observando o céu trabalhando ao nosso favor. Mesmo que não haja nenhum sinal antecipadamente, lá em Lodebar, as coisas estão transcorrendo normalmente. Nenhuma mudança, tudo normal. Ninguém sabe ainda, mas em Jerusalém o rei está pensando em Mefibosete, falando de Mefibosete e planejando resgatar Mefibosete, planejando uma vitória para Mefibosete, planejando uma mesa para Mefibosete, planejando uma casa em Jerusalém para Mefibosete. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Deus ouviu a tua oração, as coisas vão mudar. Tem chegado na presença de Deus e o céu já entrou em movimento. As coisas vão mudar, vão mudar. É uma profecia. Receba a palavra de Deus profetizada nesta manhã. As coisas vão mudar. Estou sentindo tanto Deus aqui. Então, primeiro nós estamos analisando o céu, trabalhando a favor de Mefibosete. Agora vamos analisar Mefibosete em Lodebar, enquanto o céu trabalhava por ele, pela figura de Davi em Jerusalém. Aquele dia, quando amanheceu, preste atenção nisso, é muito importante. Quando aquele dia amanheceu, ele não deu nenhum sinal de que ele seria diferente. Guarde isso na sua memória, porque vai servir para a sua vida inteira. Necessariamente, dia de vitória não começa com diferenças. Guarde isso na sua memória. Na maioria das vezes, dia de vitória começa como qualquer outro dia. Guarde isso na sua memória. Vamos conjecturar aqui uma situação bem prática, para a gente entender a palavra. Mefibosete levantando no horário normal, cotidiano, para mais um dia, na sua mente, como qualquer outro dia dos tantos de dias e de anos que ele vinha vivendo em Lodebar. Na sua mente, nenhuma expectativa, não existe nenhum pensamento de vitória, ele se levanta para mais um dia. Ele está vegetando em Lodebar.
De repente, e eu gosto desse termo na Bíblia, de repente, porque Deus gosta muito de fazer coisas de repente. De repente, o telefone vai tocar. De repente, alguém vai chegar no interfone. De repente, você vai receber uma visita. De repente, algo extraordinário vai acontecer no teu quarto. De repente, os céus vão entrar na tua casa e vai haver milagre. De repente. É o que Deus está falando para mim. Continuando com uma visão bem prática, imaginemos quando uma caravana real entra em Lodebar. Isso aqui mostra o amor de Deus por nós. A caravana de Jerusalém, representando o céu, entrando em Lodebar, representando o mundo, para um resgate. A caravana entrando. Imagine os meninos de Lodebar, criançada, que criança dá conta de tudo primeiro que todo mundo. Coisa inédita. O que é que está acontecendo? Na carroça está escrito Rei Davi. É a caravana real. Jerusalém desceu em Lodebar hoje. Jerusalém desceu em Lodebar hoje. O que é que está acontecendo? Por que Jerusalém veio a Lodebar hoje? Imagine Ziba dizendo assim: menino, tu conhece Mefibosete? Mefibosete deve ser o que mora com seu Maqui? É o aleijadinho dos 2 pés? Sim, esse mesmo. Onde ele mora? Porque o rei deseja muito tê-lo em Jerusalém. Viemos aqui para levá-lo a Jerusalém. Isso é honra. Quando Mefibosete foi resgatado de Lodebar, no primeiro momento, evidente, claramente, Mefibosete não entendeu a proposta. Mesmo que Ziba, por certo, tenha lhe antecipado alguma coisa, dizendo: olha, o rei Davi é maravilhoso. O nosso rei é excelente. Uma figura de Cristo, ok? Uma figura de Cristo. Ele é maravilhoso. O nosso rei, ele é amoroso. E você sabia que o nosso rei amoroso era amigo de seu pai? E você sabia que ele tinha um compromisso com seu pai? E como você é o único, o que sobrou da casa de seu pai, ele enviou a gente para resgatar você. Sabia que você agora vai morar em Jerusalém? Pode dar tchau para Lodebar. Aqui você não vem nunca mais, nem para visitar. Você agora mudou de endereço. Você vai morar em Jerusalém. O pecado, o mundo, a enfermidade, o sofrimento, a perseguição, as dores, as angústias, elas são tão terríveis que ela nos torna insensível a Deus. Mefibosete pensou no seu íntimo: isso não é amor. Ele deve estar querendo me matar. Meu pai o perseguiu por muitos anos, meu avô o perseguiu por muitos anos, na verdade.
quando Mefibosete chegou na presença do rei. Agora eu estou me enxergando aqui na figura de Mefibosete. Quando Mefibosete chegou na presença do rei, ele não tinha mais aparência de príncipe. Ele não ostentava veste de príncipe. Era o rosto de um homem sofrido, de alguém que passou anos mergulhado na angústia, no sofrimento, nos traumas. Quando ele chegou diante do rei, conforme está escrito no versículo 6, que ele foi levado à presença do rei, apresentado ao rei, no versículo de número 7, o rei disse para ele: não temas, porque eu vou usar para contigo de beneficência. Primeira declaração do rei fala de graça. O rei disse: levante a sua cabeça, eu vou usar de graça para contigo. Não importa como tem sido sua vida e o seu sofrimento até agora, mas agora você está alcançado pela minha graça. Porque aqui é favor, aqui é favor. O que Davi está fazendo por Mefibosete, aqui no versículo 7, na primeira parte, usarei contigo de beneficência, é favor. Se vocês lerem depois, o versículo de número 8 diz que Mefibosete se curvou diante de Davi, diante do rei, e diz: quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto como eu. Mefibosete reconheceu a sua insignificância. Mefibosete reconheceu que não era merecedor. Mas o rei disse: mesmo assim, eu vou usar de beneficência ao teu favor. Você está se enxergando nessa figura? Você está se enxergando nessa figura? Já foi dito aqui nessa manhã, e eu quero, como é culto de Santa Ceia, eu quero que você projete a sua mente para os dias de Lodebar, só por um instante. Você lembra quem você era? Você lembra o estado que você chegou na presença do rei? Não era nem para a gente estar aqui. Tem muita gente aqui, pastor Marcos, muitos, mais de 10, que se não fosse o rei de Jerusalém, você já estaria morto há mais de 10 anos. Aí eu me lembro da frase do hino que nós cantamos da harpa cristã. Oh, é uma exclamação. Oh, por quê? É uma interrogação. Jesus me ama. Ele completa dizendo: eu não posso explicar. Como que Jesus teve compaixão de nós. Como que o seu amor foi capaz de nos alcançar no mais terrível estado que nós estávamos, uns mais do que outros. Aqui tem gente que foi buscado por ele no leito da enfermidade. E aquele leito, diz o Senhor, era leito de morte. E ele te buscou lá. Através das irmãzinhas do cabelo branco que te visitou. E de camacheri andalaias. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nesta manhã. Oh, por um instante, feche os seus olhos para glorificá-lo, por favor. E de camacheri andalaias.
Eu não sei se você está sentindo, mas a presença de Deus é como uma nuvem que paira sobre uma montanha. Ela pairou aqui dentro desta casa, está aqui no meio de nós. E quem está sentindo, por favor, faça alguma coisa para glorificar o Rei nesta manhã, com a sua voz, com a sua mão erguida, com glória, com aleluia, com a língua estranha, com a profecia. Sinta a presença dEle aqui nesta casa. Eremecalama. Aleluia, aleluia. Primeiro, graça. Graça é amor na prática. Graça é amor na prática. O amor de Deus na prática. Não é por merecimento, é graça. Depois, o rei disse para Mefibosete: eu vou restituir todas as terras de Saul, o teu pai. Graça, agora restituição. Tudo que foi tomado, tudo que foi tirado de você, tudo que foi arrebatado de você, todas as injustiças que você sofreu, toda a amargura, todos os traumas vividos ao longo desse tempo, eu vou recompensar com restituição. Aí Davi diz assim: e será com as terras do teu pai Saul. A herança são as terras do teu pai Saul. É tudo seu. Eu vou devolver para você. Lá na frente tem até um questionamento, porque o questionamento de Mefibosete é: mas eu não posso arar a terra. Eu sou aleijado de ambos os pés. Eu nem servi o exército de Israel, porque eu não podia nunca ir à guerra. Eu não posso trabalhar na lavoura. Davi disse: não, você vai ser patrão. Ziba vai ser o teu encarregado. Os filhos de Ziba vão trabalhar no campo, ajuntarão outros servos, e você nunca terá que pisar lá. Você vai ficar de contínuo sentado à mesa do rei em Jerusalém. Glória! 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 Lá na frente ou lá atrás, como queiram, eu disse que o rei tem memória boa. Agora, quero deixar registrado aqui que o rei, ele é bondoso, inteiramente capaz, autossuficiente para restituir aos seus servos o que lhe causou dor, o que lhe causou sofrimento, o que lhe causou prejuízo. Eu vou ministrar isso porque o meu coração está ardendo e eu vou fazer isso. Cada um dos ouvintes desta manhã que tem necessidade de restituição. Existem várias naturezas de restituição. Ela pode ser material,
ela pode ser espiritual, como ministério, coisas dessa natureza. Elas podem ser familiar, como casamento, retorno do filho, o amor da família. Existe uma porção de situações que cabe usar o termo da restituição para o resgate daquilo que foi perdido. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas a palavra que Deus coloca na minha boca nesta manhã é: o rei sabe tudo que é teu. Meu Deus. Quando lhe tomaram algo que lhe causou dor, que ainda lhe causa dor, que lhe causou prejuízo e que você ainda sofre por causa desses prejuízos, o rei viu. E assim diz o Senhor dos Exércitos, que criou os céus e a terra, que anda no meio do fogo e não queima, que com um braço forte abre o mar vermelho para o seu povo passar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou tomando providências ao teu respeito. Sou eu, o Senhor vosso Deus, quem vou fazer justiça por ti. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ficai quieto na minha presença, adorai o meu nome como se nada tivesse acontecido. Em mim tenhais paz. Porque eu, o Senhor vosso Deus, estou cuidando de tudo. A justiça é minha, o milagre sou eu quem faço, a resposta é no meu tempo. Tu é meu servo, está na palma da minha mão. E ainda este ano de 2021, você verá que a minha mão forte trabalha ao teu favor e glorificarás o meu nome. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou vendo providência de Deus. E de Calamaxeriandalaias, onde estão as mãos dos que glorificam, as mãos dos que exaltam, dos que celebram ao Deus que fala com a sua igreja. O rei viu tudo. O rei viu. Está escrito no memorial dele, e ele tem memória boa. O rei viu, o rei viu, o rei viu, o rei viu. Graça e restituição. Mas o rei também propôs a Mefibosete honra. Ele disse: de contínuo comerás pão à minha mesa. A mesa continua sendo do rei, minha mesa. Mefibosete, ou Meribe Baal, agora é seu convidado permanente. O rei não diz, é uma ceia de comemoração, é uma festa de celebração.
O rei diz: você sentará à mesa do rei continuamente. Isso é honra. Isso é honra. Isso é honra. Agora imaginem, eu não vou falar, criar uma situação, falo de mim mesmo. Quem eu era? Às vezes eu fico assim pensando onde eu estava, anônimo, desconhecido. E o Senhor me buscou. E me colocou à mesa com os príncipes, com a sua noiva. Diante da mesa do Senhor. Honra, continuamente honra. Comerás pão à minha mesa. E eu encerro dizendo: apesar de ser tão grande, apesar de ser tão significativo, porque Mefibosete não entendeu no primeiro momento, porque a proposta do rei foi tão grande, tão significativa, que ele disse: não é possível uma coisa dessa. Eu estou acostumado com sofrimento, eu estou acostumado com lágrimas, eu estou acostumado com amargura, eu estou acostumado com o choro da madrugada. Aí, quer dizer que agora, a graça do rei me alcançou, a bênção do rei me restitui, e por bondade o rei me honra à volta à sua mesa. Não, eu sou um cão morto. O que eu fiz? É o que muitos dizem. O que eu fiz para merecer essa graça? O que eu fiz para merecer essa restituição, essa bênção, essa cura? O que eu fiz para merecer essa honra? Não foi por merecimento. Foi por amor. Foi por amor. O Senhor não olha para você e te abençoa por merecimento, é por amor. E como é significativo o amor de Deus por nós, tudo por amor. Significativo amor de Deus. Às vezes eu fico constrangido com o amor de Deus. Eu encerro nesta manhã pedindo para você ficar em pé, por favor. Eu quero que você raciocine comigo, por favor. Quando Deus fez do homem a sua imagem, a sua semelhança, Ele fez para um propósito, para o homem viver no jardim, para ter vida abundante. Deus fez o homem como a sua obra-prima, a sua obra especial, usou sua mão, modelou com sua mão, fez a sua imagem e semelhança, soprou no homem o fôlego da vida, deu capacidade ao homem, diferente de todos os demais seres da terra. Então nós nascemos príncipes. Mas aí veio Satanás e nos arrebatou de Deus. Nos arrebatou da nossa casa, o paraíso, e nos levou para Lodebar. Lá, Satanás nos prendeu. Lá, Satanás nos viciou. Lá, Satanás nos conduziu à idolatria. Lá, Satanás nos fez experimentar a prostituição. Lá, Satanás nos fez experimentar a feitiçaria. Lá, Satanás nos fez distanciar de Deus e da sua palavra.
Mas Deus nos amou de tal maneira que Ele então, por amor, nos deu um rei. O seu filho unigênito. E o rei buscou uma forma de nos resgatar de Lodebar, que aqui agora é o estado que nós estávamos. Está entendendo? É o estado que nós estávamos. Mas nada do que se podia fazer era suficiente para nos resgatar. Para esse resgate ser eficaz, era necessário que um preço muito alto fosse pago. Hebreus 9, 22, derramamento de sangue. Então, por amor, graça, Jesus permitiu que o seu sangue precioso fosse derramado até a última gota na cruz do Calvário, para nos resgatar. Agora, Ele rasgou a cédula da nossa dívida. E a voz dele soou aos nossos ouvidos. Lá em Lodebar, doente, drogado, idólatra, Jesus disse: vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A gente não merecia. Mas quando ouvimos a sua voz, viemos ao seu encontro. Chegando perante Ele, Ele perdoou os nossos pecados. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Só quem entende a importância da salvação sabe o que eu estou dizendo. Nos batizou com o Espírito Santo, curou as enfermidades, nos usa através dos dons espirituais. Restituiu a nossa vida que estava perdida. E agora diz: você come do banquete aqui, do meu pão, da minha carne e do meu sangue. Farão isso em memória de mim até que eu venha. E quando eu vier, vocês comerão comigo na casa do meu Pai em Jerusalém. Aí de calamar, xari de calamar. Eu vou dar tempo para você glorificar, porque às vezes eu falo e você não glorifica. Então eu vou parar 10 segundos pelo menos para você glorificar. Eu quero que você, se puder, levante uma das suas mãos para os céus e comece a agradecer ao Senhor agora pelo seu amor. Comece a agradecer pelo seu perdão. Comece a agradecer pelo seu resgate. Você não é mais de Lodebar, agora você é de Jerusalém, porque o Rei amoroso te resgatou. Você é grato por isso? Então glorifique. Você é grato por isso? Seja cheio da sua presença. Você é grato por isso? Fale em línguas estranhas pelo menos uma vez nesse culto. Você é grato por isso? Receba o batismo com o Espírito Santo neste culto de Santa Ceia nesta manhã. Você agora é de Jerusalém. Neme calamar, xeri de candalaias. Deixa Jesus aquebrantar você. Se entregue, se entregue. Se lance a Cristo agora sem reserva. Seja cheio do Espírito Santo. Que a tua boca esteja cheia de profecia. Receba a presença de Deus. Não contenha as lágrimas, por favor. Deixe elas brotarem no teu rosto. E glorifique ao Rei que te ama. E erimecanda macheride carabacheia da laia.
Receba cura, porque tem cura aqui na casa de oração. Receba. Receba. Oh, receba a certeza de que tua casa está sendo visitada nesta manhã. Receba. Receba a certeza de que tua oração será respondida muito em breve. Receba. Em Calamar. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado, Senhor, por nos tirar de Lodebar, por devolver o nosso nome que tinha sido perdido. Agora nós não somos mais de uma terra sem pastor. Agora nós somos do aprisco do Salvador, do pastor dos pastores. Agora o nosso nome não é mais nascido para vergonha. O nosso nome agora é de profeta, é daquele que protesta contra a idolatria e o pecado. Glória a Deus por nos devolver o estado inicial, quando chegarmos nos tabernáculos eternos, nas mansões celestiais. Te agradeço por esta manhã, por esse teu filho, essa tua filha, que foi ministrado, que foi ministrada pela tua palavra, pelas profecias nesta manhã. Cumpre, Senhor, tua palavra, como dissestes a nós, de forma especial, para que o teu filho entenda a tua resposta no tempo certo, para a glória do teu nome eterno. Te agradeço pelo teu cuidado e por falar conosco de forma significante. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar dando glória em nome de Jesus.